18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Muito boa noite para você sintonizado aqui em 100,7. Começa agora o 18 horas de hoje, desta terça-feira. Obrigada pela sua companhia. Você sintonizado aí e que nos assiste nas redes sociais, no @18 horas news, no Instagram e também no YouTube. Boa noite, gente. Começa agora o 18 horas e hoje com Artemisa Gadelha. Boa noite, Artemisa. Boa noite, Karime Leão. Tudo certinho? Tudo pronto para esta terça-feira. E você está no melhor mix do Brasil. 18 horas. E vamos aos destaques de hoje do 18 horas. Hoje faz um ano que o Wilson Lima virou réu no Superior Tribunal de Justiça. Ele é acusado de crimes como dispensa irregular de licitação, peculato e de chefiar organização criminosa. E manifestantes foram às ruas lembrar a data com cartazes, cilindros de oxigênio e distribuição de taças de vinho. O ano ainda não acabou e o Amazonas já bateu o recorde de queimadas em comparação com 2021. 18 horas. 6:01, começa agora o 18 horas de hoje, terça-feira, 20 de setembro de 2022. Você está ouvindo 18 horas. E hoje, 20 de setembro, faz exatamente um ano que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça recebeu a denúncia contra o governador do Amazonas, Wilson Lima, acusado pelo Ministério Público Federal de crimes praticados na compra superfaturada de ventiladores pulmonares destinados ao tratamento de vítimas da Covid no estado. E a decisão foi unânime, Karime. O Ministério Público Federal acusa o governador Wilson Lima de crimes como dispensa irregular de licitação, fraude a procedimento licitatório, peculato e embaraço às investigações. No mesmo processo, Wilson Lima também é acusado de ser chefe de uma organização criminosa. Essa irregularidade foi descoberta e denunciada pelo jornalismo do 18 horas. A matéria com o título Covid-19, ventiladores comprados pelo governo do Amazonas são quase 100% mais caros que os adquiridos pelo governo federal, do site 18 horas, que foi o primeiro a informar sobre o assunto no dia 15 de abril de 2020. Nossa equipe apurou e investigou toda essa compra. Os valores pagos pelo governo do Amazonas, além de conferir o endereço da empresa que vendeu. Descobrimos que era uma loja de vinhos. O assunto foi destaque no mesmo dia de noite, aqui no programa. E na época da matéria, o governo do Amazonas alegou que não havia qualquer ilegalidade no processo de contratação da empresa importadora, ou seja, da loja de vinhos, e afirmou ainda que a compra trouxe economia e agilidade para o estado, pois os preços dos equipamentos ficaram bem abaixo do mercado, disse o Wilson Lima na época. Mas, segundo o Ministério Público Federal, a compra dos 28 ventiladores pulmonares teria causado aí prejuízo de mais de 2 milhões de reais aos cofres públicos. Na época, o preço de mercado de um ventilador era cerca de 17 mil, mas os itens foram comprados pelo governo do Amazonas por mais de 100 mil reais cada um. Na denúncia, o Ministério Público descreve irregularidades na forma da condução da compra emergencial, na emissão de pareceres e na dispensa da licitação, além de apontar o desvio de recursos públicos destinados ao combate da pandemia aqui no Amazonas. E hoje, Karime e ouvintes, hoje faz exatamente um ano que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça recebeu a denúncia contra o governador do Amazonas, Wilson Lima. O Ministério Público Federal acusa o governador Wilson Lima de ser chefe de uma organização criminosa. A repórter Odinei Araújo traz pra gente mais detalhes sobre o assunto. Vamos conferir? No dia
20 de setembro do ano passado, a Corte Especial do STJ, Superior Tribunal de Justiça, recebeu a denúncia contra o governador do Amazonas, Wilson Lima, acusado pelo Ministério Público Federal de crimes praticados na compra superfaturada de 28 ventiladores pulmonares destinados ao tratamento de vítimas da Covid-19 no estado. O Ministério Público Federal entendeu que o governador do Amazonas cometeu crime ao dispensar licitação para comprar os ventiladores por quase 3 milhões de reais em uma loja de vinhos e que nem eram adequados para o tratamento de pacientes graves, conforme denúncia apresentada pela subprocuradora da República, Lindora Araújo. Operou-se uma triangulação. A Guineria comprou da Sanoar e algumas horas após revendeu os equipamentos ao Estado, com um aumento de R$496 mil. Além disso, o Ministério Público também acredita que o processo licitatório da compra dos ventiladores contém fraudes. As acusações foram rebatidas pelo advogado Nabor Bulhões, contratado por Wilson Lima a peso de ouro, mas que não conseguiu livrar o governador das acusações. A denúncia contra o Wilson Lima no STJ, que foi aceita por unanimidade de acordo com o parecer do relator, ministro Francisco Falcão, também acusa o governador de peculato, liderança em organização criminosa e embaraço às investigações. Desse modo, considero que a denúncia é apta e existe justa causa para o prosseguimento do processo criminal contra o governador Wilson Miranda Lima, como partícipe no processo criminal, como partícipe pela prática dos crimes de dispensa de licitação sem observância das formalidades legais, fraude em licitação, aumento abusivo de preço sobre preço com base no artigo 96 da Lei 8666, peculato, artigo 312 do Código Penal. Também entendo que o Wilson Miranda Lima está incurso nos delitos de partícipe de organização criminosa, conforme o artigo 2º, parágrafo 4º da Lei 12.850/2013, na posição de liderança, visando o delito já consumado e a outros que ocorreriam depois deste, com a agravante estabelecida no parágrafo 3º do artigo 2 da Lei 12.850. Ainda segundo o Ministério Público, o superfaturamento na compra dos ventiladores mecânicos para pacientes de Covid teriam causado prejuízos de mais de 2 milhões de reais aos cofres públicos do Amazonas. Para se ter uma ideia, o preço de mercado de um respirador era na época de cerca de 17 mil reais, mas os itens foram comprados pelo governo do Amazonas em 2020 por mais de 100 mil reais cada um. O deputado estadual Dermilson Chagas relembra do caso. Infelizmente, a justiça é lenta, mas como diz o ditado, tarda, mas não falha. Infelizmente, muitos morreram com falta de oxigênio, de medicamento, do atendimento, do profissional. Dinheiro tinha na época, faltou responsabilidade, planejamento. As coisas aconteceram de tal forma que já era anunciado que mais cedo ou mais tarde o Covid chegava no Amazonas. Mas houve descaso, palavras jogadas ao vento, bravatas em relação à doença, que chegou de uma forma avassaladora. O resultado disso foi as mortes, famílias ceifadas, vidas perdidas, por omissão e negligência da gestão do Estado. A Corte do STJ também tornou réus outras 12 pessoas, entre elas o vice-governador Carlos Almeida Filho, ex-secretários estaduais, servidores públicos e empresários. O 18 Horas tentou ouvir o governo do Amazonas, mas até o fechamento da reportagem, ele não se pronunciou sobre o caso. Odneia Araújo para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. E o assunto está na pauta do dia. Os eleitores lembraram a data também. Um grupo de manifestantes realizou na manhã desta terça-feira um ato para lembrar desse um ano que o governador Wilson Lima virou réu no Superior Tribunal de Justiça por chefiar uma organização criminosa que desviou recursos da saúde.
As ações aconteceram em vários pontos da cidade. Os manifestantes usaram cilindro de oxigênio e distribuíram cálices de vinho aos motoristas para lembrar a compra superfaturada de ventiladores pulmonares numa loja de vinhos e as mais de 14 mil mortes na pandemia no Amazonas. Rodrigo Soares acompanhou o assunto e traz os detalhes pra gente. A manhã de hoje foi marcada por protestos. Os amazonenses foram às ruas para lembrar que no dia 20 de setembro de 2021, o governador Wilson Lima virou réu no Superior Tribunal de Justiça por chefiar uma organização criminosa que desviou recursos da saúde. Wilson Lima responde a crimes como peculato, fraude em licitação e superfaturamento na compra de respiradores em uma loja de vinhos. Os manifestantes usaram um cilindro de oxigênio e distribuíram cálices de vinhos aos motoristas para lembrar as mais de 14 mil mortes na pandemia aqui no estado. A manifestação teve início na Avenida das Torres, na zona norte de Manaus, e seguiu por outras zonas da cidade. A aposentada Rosário da Costa relembrou as mortes de familiares que chegaram a dividir um cilindro de oxigênio com outros pacientes dentro de um hospital. Ela afirmou que jamais esquecerá das mortes ocasionadas pelo desgoverno de Wilson Lima. Quem teve essa ideia aí foi maravilhosa, sabe por quê? Porque nosso povo tem a memória curta. De 4 em 4 anos eles esquecem do que aconteceu. Eles só são visitados de 4 em 4 anos por esse povo aí, esses candidatos que nós temos aí. Quem esqueceu o que esse cara fez, o Wilson? Quem esqueceu o que ele fez? Eu tive parente, não muito próximo, mas que morreu por falta de oxigênio, porque dividia com 5 uma coisa dessa, sabe? Então quem passou por a dor da perda nunca vai esquecer, sabe? Então quem teve essa ideia aí, teve uma ideia maravilhosa, eu concordo e eu espero em Deus que as pessoas tenham consciência e que não votem mais naquelas pessoas cruéis que não são humanas. Porque quem brinca com a vida das pessoas não pode ser humano. Para Amanda Costa, uma das manifestantes, o dia de hoje jamais poderá ser esquecido. Para a manifestante, o Amazonas vem sendo destruído há 4 anos. O que ocorreu há 1 ano atrás, porque uma vida a gente não esquece, entendeu? Uma vida é uma vida, entendeu? Então a gente não pode deixar para trás isso que aconteceu. Então a gente quer um governo melhor, a gente quer uma administração melhor, a gente quer evoluir, não andar para trás, entendeu? E é isso que a gente está aqui mostrando para a população, lembrando, e a população está nos respondendo. Além de enfermeiros segurando cilindros de oxigênio, representando a crise enfrentada aqui no estado, um bolo decorado com a cor preta relembrou as mortes pela falta de oxigênio na segunda onda da Covid-19 no Amazonas. Além de ser réu, no Superior Tribunal de Justiça, o Ministério Público Federal atribuiu ao governador Wilson Lima os delitos de dispensa irregular de licitação, fraude a procedimento licitatório, peculato, liderança em organização criminosa e embaraço às investigações. Rodrigo Soares para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Entrevista do dia. Agora em Manaus, 6 horas e 12 minutos, você segue no Melhor Mix no Brasil, no programa 18 horas, e seguimos falando sobre o assunto. Vamos conversar com o promotor de justiça Wesley Machado, membro do Comitê Amazonas de Combate à Corrupção. Muito boa noite, promotor, seja bem-vindo ao 18 horas. Então, promotor, hoje faz 1 ano, como a gente acompanhou na reportagem, que o governador Wilson Lima se tornou réu no Superior Tribunal de Justiça. Ele é acusado de crimes como dispensa irregular de licitação, fraude a procedimento licitatório, peculato. E no mesmo processo, Wilson Lima também é acusado de ser chefe de uma organização criminosa. Como é que o senhor analisa esse cenário para um candidato à reeleição, promotor? Boa noite. Boa noite, Artemisa. Boa noite, Karine. Boa noite para todos os ouvintes da Rádio Mix. Esse cenário é um cenário extremamente ruim. Nós temos na nossa Constituição uma exigência de que alguém
para participar das eleições tem que ter a necessária moralidade para exercer mandato eletivo. Candidatos que tenham em sua vida uma vida pregressa, sejam réus em processo, não deveriam ter o direito de participar das eleições. Contudo, o Congresso Nacional, ao definir o que é moralidade para exercer mandato eletivo, o que é um ficha suja apto a não poder mais participar das eleições, definiu que é exigível para se ter uma inelegibilidade que estejamos diante de uma condenação proferida por um órgão colegiado. Então, apesar de nós termos indícios da ocorrência de crime, indícios de autoria, apesar de alguém ser réu, infelizmente no Brasil ele está apto a participar das eleições, concorrer a um cargo e se tornar um representante do povo. Promotor, o relator, o ministro Francisco Falcão, ele aceitou a denúncia, abriu o procedimento criminal contra o governador Wilson Lima e se tornou réu, por unanimidade. O senhor acredita que essa foi a primeira sentença do governador Wilson Lima? Isso mostra que existem fortes indícios contra ele, inclusive provas cabíveis reais de corrupção no governo Wilson Lima? Nós temos uma decisão colegiada do Superior Tribunal de Justiça. Essa decisão colegiada inicial avalia se há elementos mínimos para reconhecer alguém como réu. Se não houvesse provas mínimas, nós não teríamos o recebimento dessa denúncia contra o governador do estado e demais outros réus que se tornaram réus no Superior Tribunal de Justiça. Todas as vezes que o Poder Judiciário recebe a denúncia contra alguém é porque nós temos o que se chama de justa causa. O que é uma justa causa para um processo? É a existência da materialidade de crime. Então, há sim prova da materialidade dos crimes que foram imputados pelo Ministério Público Federal e indícios mínimos de autoria. Então, de acordo com as provas que já foram produzidas, em uma primeira decisão, o Poder Judiciário, por um órgão colegiado pelo Superior Tribunal de Justiça, reconheceu sim que tem crime e que tem indícios de autoria. Promotor, e quando o julgamento ocorrer, o senhor acredita que a corte dificilmente mude o parecer inicial em relação ao governador, já que tivemos uma unanimidade nesse processo e provavelmente o Wilson Lima pode ser condenado? O que deve acontecer se ele for julgado culpado? Inicialmente, para se tornar alguém como réu, nós temos requisitos menos rígidos. Como eu disse, tem que ter a materialidade e aqueles indícios mínimos de autoria. Por outro lado, a condenação, já existe uma maior certeza da ocorrência do crime e da autoria. Muitas provas já foram produzidas, diversos documentos foram apresentados e ainda tem toda uma instrução processual que será produzida com testemunhas sendo ouvidas, os investigados, os réus serão interrogados. Então, como há ainda muitas provas a serem produzidas, é difícil, nesse momento, definir se haverá um juízo de absolvição ou de condenação. Mas, de qualquer forma, se houver a condenação criminal, há a impossibilidade, por causa da jurisprudência atual do Supremo, mesmo que o STJ condene o governador e os demais réus, se ele recorrer ao Supremo Tribunal Federal, enquanto não houver o trânsito em julgado, ele não poderá ser preso e dificilmente será afastado do cargo por causa daquela mudança de jurisprudência que nós acompanhamos no Supremo Tribunal Federal ao longo dos últimos anos. Promotor, o governador ele insiste em dizer que não há nada contra ele, não há provas. Inclusive, ele já concedeu várias entrevistas nesse período eleitoral e ele não confirma que é réu. Bom, segundo ele, não há nenhum documento, inclusive assinado por ele, referente a esse período da pandemia. O governador ele tem passado essas informações à população. Sem dizer a verdade, o governador não está indo aí contra as orientações da Justiça Eleitoral. Inclusive, nós comentamos ontem aqui no programa 18 Horas sobre isso. Artemisa, Karine, aqui nós temos um grave problema. Afirmar que não tem provas mínimas de que ele concorreu para os crimes é uma fake news. Se o Superior Tribunal de Justiça, por meio de um órgão colegiado, por unanimidade, o tornou réu, é porque tem sim indícios, pelo menos os indícios que foram produzidos até então pelo Ministério Público, pela Polícia Federal, há sim indícios de envolvimento com a atividade criminosa. Não é possível falar que ele é culpado ou não.
mas que existem indícios de seu envolvimento com a atividade criminosa, tanto que, se não houvesse, ele não seria réu. Então, a afirmação de que ele não é réu, de que não tem nada, é uma afirmação que não corresponde com o que está no processo em trâmite no STJ. Porque se é réu, é porque tem indícios de que está envolvido com a atividade criminosa, com os crimes que foram contra ele imputados. Agora, promotor, as pessoas podem até pensar, tem um ano isso, por que agora, até hoje, até agora, parece que não andou esse processo? Seria por conta de um ano eleitoral ou porque são muitas pessoas envolvidas? Nós estamos diante de um processo extremamente complexo, com muitas testemunhas, muitos réus a serem ouvidos. A instrução de um processo crime dessa natureza, que envolve provas tão complexas, um volume muito grande de recursos públicos, infelizmente no Brasil demora. E mais, demora também porque o próprio STJ não é quem vai praticar os atos de oitiva das testemunhas e o interrogatório dos réus. Ele ordena que juízes na primeira instância façam esse procedimento. Então, todo esse procedimento é demorado, dificultoso e complexo, e é natural uma demora na análise. Mas tudo isso traz um problema. Aliás, nós tivemos o cancelamento das audiências de oitiva das testemunhas um pouco antes da eleição, sob o argumento de que haveria o risco disso ser politizado ao longo da campanha eleitoral. Contudo, há o risco inverso, o risco da população eleger alguém que pode ser condenado, e a depender do tempo que essa condenação for proferida, isso prejudicará o exercício do mandato. Então, nós temos um risco inverso para o povo. O povo escolherá alguém que poderá ser preso posteriormente em razão de uma condenação criminal. Avaliou-se o risco para um lado apenas, o risco de, durante a campanha eleitoral, isso sofrer uma exploração na campanha. Mas esqueceu-se de avaliar o risco real para o povo, de escolher alguém contra quem há indícios mínimos de participação no crime e que pode vir a ser condenado pelo Superior Tribunal de Justiça. Imagine você, nós termos alguém eleito e exercendo o mandato de chefe do Poder Executivo com uma condenação criminal proferida por um tribunal superior. Imagine a instabilidade, a insegurança que isso gera na condução do mandato e a perplexidade que isso pode gerar na população amazonense. Promotor, caso isso ocorra, o senhor colocou como uma suposição, se o Wilson Lima vencer essa eleição. Se isso acontecer, ele for julgado e condenado, quem deve assumir? O vice ou nós teremos novas eleições? Se houver aplicação da sanção de perda do cargo como uma das consequências da pena imposta pelo Superior Tribunal de Justiça, e como nós temos o caráter pessoal, a pena não pode passar para outras pessoas, o vice não pode sofrer uma consequência reflexa. Se a cassação for só para o Wilson, o vice assumirá o cargo. Se ele for cassado, o vice assume o cargo e não teremos novas eleições. Por outro lado, se houver dupla condenação, e se nós tivermos a cassação dos dois, aí sim nós teríamos a situação em que se exige novas eleições. Mas se for só o atual governador, o condenado, e tiver a determinação de perda do cargo, o vice é quem o sucede, é o vice que se tornará o governador do estado do Amazonas. Ok, muitíssimo obrigada pela sua participação conversando com a gente e esclarecendo esses pontos tão importantes aqui para a gente aqui no Amazonas. Muitíssimo obrigada. Obrigada, promotor. Eu que agradeço, estou à disposição. Um abraço para você e para todos os ouvintes. Uma ótima noite, bom trabalho. Conversamos com o promotor de justiça Wesley Machado, membro do Comitê Amazonas de Combate à Corrupção. Agora em Manaus, 6h23. Você está ouvindo 18 horas. E seguimos para Brasília. Vamos conversar com o nosso correspondente, o jornalista Carlos Eduardo Matos. Cadu, boa noite, Cadu. E tem denúncia grave de candidato aqui no Amazonas. O seguinte, o Ministério Público Eleitoral e o Tribunal Superior Eleitoral investigam candidata do PROS do Amazonas que recebeu 3 milhões de reais sem ter feito campanha. Como é que pode ter acontecido isso? Cadu, explica pra gente o assunto. Boa noite.
Boa noite, Karime, boa noite, Artemisa, boa noite, ouvintes do programa 18 horas e a todos que nos assistem ao vivo. Karime, a suspeita foi levantada pelo jornal O Estado de São Paulo, que fez uma investigação sobre supostas candidaturas fantasmas, ou seja, pessoas que se lançaram candidatos ou candidatas nessas eleições, receberam dinheiro de seus partidos via fundo eleitoral, gastaram, mas não fizeram campanha alguma ou estão fazendo campanhas inexpressivas, que não condizem com o valor que receberam. Adriana Mendonça foi a primeira a ser citada nessa reportagem, Karime. Ela é candidata a deputada federal pelo PROS, partido do ex-vice-governador do Amazonas, Henrique Oliveira, que dessa vez disputa a eleição para governador. No site do TSE, consta que a Adriana teve o pedido de registro de candidatura indeferido pelo TRE do Amazonas, mas está aguardando decisão de instância superior, no caso do TSE. De acordo com essa reportagem, Karime, e conforme consta também no site do TSE, Adriana Mendonça recebeu 3 milhões de reais. Com esse valor, muito acima da média, ela está entre os 15 candidatos que mais receberam recursos do fundão em todo o país. E em primeiro lugar na lista do partido em volume de recursos repassados. Aí o jornal Estado de São Paulo foi ver as redes sociais de Adriana Mendonça no Facebook e no Instagram, que ambas aí somam apenas 69 seguidores. Nas suas plataformas digitais foram feitas apenas 33 postagens recentes e todos essas postagens são posts, como a gente chama, artes gráficas, né? Não são imagens de atividade de campanha. Sendo que, segundo a reportagem e também o TSE, a Adriana pagou R$750 mil para uma empresa de marketing chamada Digital Comunicações, que é uma empresa famosa em Manaus. Essas incoerências, Karime, levam à suspeita de candidatura fantasma, que é uma prática criminosa feita por alguns partidos. Como é que funciona? Esses partidos usam mulheres para cumprir a lei de cotas, que é de 30% para candidaturas à Câmara dos Deputados. Os partidos repassam dinheiro para essas mulheres que abrem mão de suas candidaturas e repassam os valores a outros candidatos de interesses desses partidos. O programa 18 horas ouviu o candidato ao governo do Amazonas, Henrique Oliveira, que defendeu a candidatura de Adriana Mendonça e também destacou a licitude desse recurso. Vamos ouvir o que ele disse. Eu não tenho compreensão por que as pessoas estão perseguindo a minha candidata a deputada federal, que está nas ruas, que está com material nas ruas, que tem feito caminhadas, que tem bandeiraço, que tem material e que não tem uma empresa, qualquer empresa. Nós contratamos a melhor empresa do Amazonas, né, de computação, de publicidade, de produção, e está fazendo um belíssimo programa. Então, assim, eu não vejo de que forma que isso pode me prejudicar na minha campanha. E uma coisa é certa, as pessoas começam a tirar pedra porque a gente tem um movimento crescente na eleição, um movimento crescente na campanha. Fico muito tranquilo em relação a isso, inclusive à disposição de Polícia Federal, de Ministério Público Eleitoral, dos adversários inconformados. Tudo que foi feito até agora foi feito dentro da maior lisura, da maior responsabilidade e legalidade possível. 18 horas. Aí a gente acompanhou a fala do candidato Henrique Oliveira, candidato ao governo do estado do Amazonas. Cadu, ele tentou se defender, não é? Cadu? Importante ressaltar que... Certo. Segue daí. Você tá me ouvindo? Oi, Agora estou, Cadu. Segue daí. Tá bom. Karime, é importante ressaltarmos aqui que, de acordo com a reportagem do jornal Estadão, o Ministério Público, a Polícia Federal e a Justiça Eleitoral foram acionados pelos outros candidatos do PROS. Estão indignados com essa situação. O partido no Amazonas vem sofrendo
uma sucessiva alternância de comando nos últimos meses, devido a divergências entre dois grupos políticos. E essa denúncia, que saiu no jornal Estado de São Paulo, acontece justamente em meio a essa disputa interna. E todo o esquema ilegal de repasse de recursos do fundão foi denunciado à Polícia Federal e ao Ministério Público. Ou seja, Karime, a coisa deve piorar nos próximos dias. E o presidente estadual do PROS, o senhor Eduardo Malta, admitiu à reportagem que o recurso aí de 3 milhões de reais vai ser usado na campanha de Henrique Oliveira, do vice e dos demais candidatos. Só que é uma estratégia que configura crime eleitoral. Essa denúncia, Karime, deve implodir a campanha de Henrique Oliveira, que já se fala aí que seria o laranja do candidato Wilson Lima. E comenta-se que nas próximas horas vai vir a público um dossiê mostrando onde foram gastos esses 3 milhões de reais. Que pessoas e que empresas se beneficiaram com esse recurso? Karime e Artemisa. Cadu, e seguindo aí os discursos feitos na Inglaterra, nosso presidente também, presidente Bolsonaro, fez o discurso dele na ONU, só que num tom de campanha eleitoral, e sobraram aí críticas, inclusive, contra o candidato Lula, né? Conta pra gente como é que foi isso. Isso mesmo, Artemisa. Ele enalteceu o próprio governo e atacou o adversário, movimento típico aí de campanha eleitoral. Não foi um discurso de chefe de Estado. O presidente Bolsonaro usou o discurso da ONU para desgastar politicamente o PT e o ex-presidente Lula sobre a questão da corrupção na Petrobras. Esse é um tema, Artemisa, que segue quente na pauta de campanha de Bolsonaro, no sentido de aquecer o coração do eleitor fiel, né, e também tentar conquistar votos dos eleitores indecisos, o que é bastante improvável. Bolsonaro usou maior parte de seu tempo na tribuna da ONU para fazer um balanço do governo dele, mas em um certo momento fez questão de dizer que Lula foi o responsável pela corrupção na Petrobras e que ele também foi condenado aí em 3 instâncias. Vamos ouvir um trecho da fala de Jair Bolsonaro. No meu governo, extirpamos a corrupção sistêmica que existia no país. Somente entre o período de 2003 e 2015, onde a esquerda presidiu o Brasil, o endividamento da Petrobras por má gestão, loteamento político e em desvios chegou à casa dos 170 bilhões de dólares. O responsável por isso foi condenado em 3 instâncias, por unanimidade. Delatores devolveram $1 bilhão e pagamos para a Bolsa Americana outro $1 bilhão por perdas de seus acionistas. Esse é o Brasil do passado. 18 horas. A gente acompanhou parte, trecho do discurso do presidente Jair Bolsonaro na ONU. Cadu, realmente não tem um tom de discurso de chefe de Estado, não é? Exatamente, Karime. Há algum tempo que a gente perdeu esse tom de chefia de Estado, né? E 2 partidos já entraram imediatamente com ações no TSE, Karime, para impedir que Bolsonaro use politicamente o discurso dele na ONU, na campanha eleitoral dele, na propaganda eleitoral. No caso, foi União Brasil, de Soraya Tronic, e o PDT de Ciro Gomes. O argumento é o mesmo que foi usado nas ações que foram ingressadas ontem para impedir que ele usasse politicamente a passagem dele por Londres e que foram acolhidas aí hoje pelo corregedor do TSE, o ministro Benedito Gonçalves, que as agendas aí internacionais não são de chefe, são de chefe de Estado, na verdade, e não são de um candidato à reeleição. Então esse argumento aí foi usado nas peças anteriores e agora estão sendo usados na peça de hoje. E pela velocidade do ministro Benedito, é provável que ele também responda aos atos de hoje nas próximas horas. E ao contrário do que aconteceu em Londres, Artemisa, Bolsonaro foi recebido com protesto em Nova York. Claro que tiveram manifestações a favor, mas os gritos de protesto ecoaram muito mais alto. E Bolsonaro, após o discurso da ONU, foi para uma churrascaria onde foi recebido por apoiadores. E lá ele repetiu aquela brincadeira, digamos assim, de imbrochável, né? A brincadeira que eu falo porque o pastor Silas Malafaia falou que era uma brincadeira que ele fez ali com a primeira-dama, enfim, dizer que é imbrochável. E fez essa mesma ladainha nessa churrascaria. Artemisa e Karime.
Cadu, e falando agora sobre os debates políticos, o candidato Lula decidiu que não vai participar do debate do SBT no dia 24. Conta pra gente, a gente sabe o motivo, Cadu? O motivo seria agenda, Karime. De acordo com a equipe de campanha do PT, Lula precisa cancelar 1 dia e meio, 2 dias até, de agenda política para ele se preparar para o debate. Até porque no último lá da TV Band, ele não se preparou direito e deu do que deu. E segundo os marqueteiros, o Lula está sem tempo. Está muito concentrado aí em formar alianças para tentar consolidar a vitória dele no primeiro turno. A gente já falou aqui nos 18 horas que o PT está bastante empenhado nessa possibilidade após as últimas pesquisas de intenção de voto, principalmente a pesquisa de ontem do IPEC, que saiu no fim da noite, que aponta que Lula tem 52% dos votos válidos, o que daria aí uma vitória em primeiro turno. Bolsonaro teria 34% dos votos válidos. É uma diferença bem grande. O segundo motivo, Karime, é que Lula vai ser sabatinado pelo Ratinho no programa dele de quinta-feira. Então a equipe de campanha do PT não vê necessidade de desgastar o candidato Lula no debate do próximo sábado. Em contrapartida, Karime e Artemisa, a equipe de campanha de Bolsonaro manteve a agenda do presidente Bolsonaro, garantindo que ele vai participar sim do debate do SBT. É uma forma aí de chamar Lula para o confronto, né? Para o embate aí, para a briga sem luva. E Bolsonaro deve usar todas as falas, as réplicas, as tréplicas para desgastar a esquerda, o PT e o candidato Lula. Então vamos aguardar, né, gente? Porque hoje é terça-feira, né? O debate é sábado nas TVs SBT e CNN, às 6h15 da tarde, horário de Brasília. Então é possível que até lá Lula possa mudar de ideia e aperceber aí o perigo que pode correr não estando ausente aí desse debate do próximo sábado. Mas, porém, todavia, a equipe de campanha do PT já confirmou que no debate do dia 29 na TV Globo, Lula estará presente. E já que falamos de Bolsonaro em Nova York, Karime e Artemisa, hoje Lula teve uma reunião com empresários do setor de turismo. Ontem ele teve um encontro com empresários do agronegócio. São 2 setores aí tipicamente dominados pelos bolsonaristas, né? pela equipe de governo. São 2 agendas importantes aí, que mais que esses 2 grupos aí do turismo, o setor do comércio do turismo e também o setor do agronegócio, quase 100% fechado por Bolsonaro, estão aí meio que dando um passinho de leve aí para perto de Lula, após ele ter acenado positivamente para Henrique Meirelles. Ontem a gente falou aqui no 18 horas que ele chamou Henrique Meirelles, né? Chamou aí vários outros ex-presidenciáveis, né? Juntamente com Henrique Meirelles, e que essa junção, esse apoio, essa parceria soou positivamente, principalmente para o mercado, que agora está respondendo. O agronegócio aí se aproximando de Lula e também o setor de turismo. 2 fatos importantes aí. E amanhã tem um encontro aí, o ex-presidente Lula tem um encontro com representantes do Departamento de Estado americano. Porém, a agenda aí não foi divulgada. Volto com vocês, Karime e Artemisa. Obrigada pelas informações, Cadu. Boa noite, bom trabalho. Muito obrigada pelas informações, Cadu. Boa noite, bom trabalho. Agora em Manaus, 6h36. Você está ouvindo 18 horas. E daqui a pouco aqui no 18 horas, o ano ainda não acabou e o Amazonas já bateu recorde de queimadas em comparação com 2021. É o nosso assunto em instantes. 18 horas. Vamos conferir agora o tempo e temperatura para amanhã com ela, Karime Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Climatempo, a previsão amanhã é de sol e aumento de nuvens na parte da manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite. A mínima prevista é de 24 graus, a máxima não deve passar dos 34 graus. As chances de chuva são de 67% e a umidade relativa do ar fica entre 46% e 98%. Mix. Bom, e o ano ainda não acabou. Faltam mais de 3 meses. E já temos aí mais um recorde de destruição na Amazônia. No último domingo, dia 18 de setembro, o número de queimadas na floresta desde o início de 2022 superou os focos registrados no ano passado.
Segundo dados divulgados pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, foram registrados 75.592 focos de incêndio em apenas 8 meses, enquanto em 2021 houve 75.090 focos de queimadas. Vamos saber mais sobre esse recorde de queimadas com Rodrigo Soares. O número de queimadas na Amazônia continua atingindo níveis preocupantes este ano. Dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais mostram que no último domingo, a quantidade de focos de incêndio na floresta amazônica chegou a 75.592, superando o registrado em todo o ano de 2021, quando foram registrados 75.090 focos de queimadas. O Pará segue como o estado recordista de queimadas, com 24.304 focos registrados. Em seguida, estão Mato Grosso com 17.480 e o Amazonas com 15.772 focos. Apesar das chamas serem causadas pela época seca, conhecida popularmente como verão amazônico. A química e pesquisadora do INPE, Luciana Vani, afirma: onde há mais desmatamento, há mais aquecimento. Menos evaporação de água para fazer chuva, que também vai refletir no aumento de temperatura. Então a gente sabe que ano que vem vai ter menos chuva ainda, temperatura mais alta e a floresta vai ficar mais fácil queimar porque tem uma estação seca mais agressiva. Para a especialista, todo esse recorde de destruição coloca em risco a existência da Amazônia como já conhecemos. Luciana Vani afirma que para conter esse aumento avassalador de queimadas em nossas florestas, é necessário uma política que promova um real avanço no combate às queimadas. Desde 2019, a cada ano que passa, as queimadas e o desmatamento foram aumentando e as multas diminuindo. Existe essa percepção entre os criminosos ambientais de impunidade. A ONG ambientalista Greenpeace afirmou em nota que o aumento das queimadas é uma tragédia anunciada e está associado ao desmatamento e grilagem de terras. Rodrigo Soares para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. E daqui a pouco, aqui no 18 Horas, Tribunal de Justiça do Estado obriga governo do Amazonas a promover professores por titulação. Daqui a pouco. 18 Horas. Agora em Manaus, 6 horas e 40 minutos. Você ligado aqui no programa 18 Horas até às 7 da noite com as principais notícias do dia. Vamos falar agora sobre os bastidores da política local com a Artemisa Gadelha. Então, Artemisa, vamos continuar falando do aniversário de um ano que o governador se tornou réu no Superior Tribunal de Justiça. Qual foi a repercussão desse assunto no meio político, Artemisa? Karime e ouvintes, acreditem, somente o deputado Wilker Barreto, do Cidadania, falou hoje na tribuna da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas sobre esse assunto. Não é de se espantar, né, Karime? Já que todos os deputados apoiam o governador Wilson Lima, do União Brasil. Nós, inclusive, vamos acompanhar a fala do deputado Wilker no plenário da Assembleia. Simplesmente, os deputados continuaram conversando como se o Wilker não estivesse ali discursando. Vamos acompanhar? Se essa casa realmente cumprisse seu papel, nós não teríamos um governador réu, cuidando do dinheiro do povo, e não faltou aviso deste deputado, e não faltou cobrança deste deputado. Esse dia, 20 de setembro, é um dia vergonhoso para a política do Amazonas. Pela primeira vez, o Amazonas tem, ocupando a cadeira de governador, uma figura que já passa um ano como réu em um dos momentos mais trágicos do nosso povo. 18 Horas. Durante o discurso aí do deputado Wilker Barreto, é possível a gente ouvir, né, as conversas paralelas, no mínimo, uma falta de respeito. Bom, após a sessão na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, eu conversei com o deputado Wilker. Ele disse
como na fala dele, né, nós ouvimos aí, que hoje é o dia da vergonha. Comentou que o processo é longo, porque tem muita gente envolvida, mas que o Wilson Lima já levou a primeira sentença. Vamos ouvi-lo novamente. Tipo de inocência é brincadeira. O processo é longo porque tem muita gente envolvida. Por isso que está demorando. Mas pelo voto do relator, quando tornou ele réu, acompanhado por 12 ministros, ali para mim já foi uma sentença. Eu não tenho dúvida da materialidade e do envolvimento. Repito, se a Assembleia tivesse cumprido seu papel lá atrás, hoje o Wilson seria companheiro do Sérgio Cabral, certo? Porque isso é uma vergonha para a democracia do Amazonas. Temos um governador réu cuidando da coisa pública. 18 horas. Ouvimos novamente, então, o deputado Wilker Barreto e outro opositor do governador Wilson Lima, o deputado Dermilson Chagas, relembrou, né, que dinheiro tinha na época da pandemia, mas que faltou responsabilidade e que esse descaso acabou levando o governador a réu do Superior Tribunal de Justiça. Vamos acompanhar, então, o deputado Dermilson Chagas. Vamos torcer para que o Amazonas compreenda que dinheiro público é para usar para o bem público, para as pessoas, para fazer o bem, para gerar emprego, fazer saúde pública, criar novos hospitais, ampliar os hospitais, dar o atendimento à criança, ao jovem, à mulher, ao idoso, a todos que precisam. É lamentável que até hoje a justiça não foi feita, mas vamos compreender pelo ditado popular que ela vai tardar, mas não vai falhar. 18 horas. Ouvimos então o deputado Dermilson Chagas. Eu disse no início, inclusive, que os deputados que apoiam o governador Wilson Lima não comentaram a data de hoje, um ano que o Wilson Lima se tornou réu. Agora, sabe o que foi mais estranho, Karime e ouvintes? Esses deputados que apoiam o governador, né, não teve um deputado sequer para falar a favor do governador Wilson Lima no dia de hoje. Ninguém defendeu o governador, que é réu no Superior Tribunal de Justiça. Por quê? Porque não há defesa. Ficaria até estranho uma defesa, né, do governador. Bom, hoje não é dia de celebrar nada. Hoje é o dia da vergonha, como disse o deputado Wilker Barreto. O Amazonas é comandado por um governador réu e, para piorar a situação, candidato à reeleição. Karine. Artemise, teve outro aniversário, digamos assim, de um ano também, da suspensão da licitação do que foi chamado, conhecido puxadinho da Câmara Municipal de Manaus. A obra custaria pelo menos 32 milhões de reais aos cofres públicos. E o que aconteceu aí com esses recursos? Foram devolvidos para a população de alguma forma, Artemise? Karime, primeiro que essas obras sempre têm aqueles aditivos, né? Nesse caso, poderia aumentar aí mais 25%. O puxadinho da Câmara Municipal de Manaus seria uma obra destinada para a construção de 51 gabinetes aos vereadores, sendo que atualmente a Câmara possui 41 vereadores. Então, o presidente da Câmara Municipal de Manaus, vereador Davi Reis, estaria pensando aí no futuro, quando Manaus chegasse a 6 a 7 milhões de habitantes, e aí sim caberiam, né, 51 vereadores na Câmara Municipal de Manaus. Bom, a ação para impedir a construção foi dos vereadores Amon Mandel, do Cidadania, e Rodrigo Guedes, do Republicanos. A primeira decisão que suspendeu o processo licitatório para a construção do anexo da Câmara veio no dia 17 de setembro do ano passado. Esse gasto ele foi visto pela Justiça como um contraste aí, porque nós passávamos por uma pandemia, né, o que ocasionou inclusive a crise econômica no mundo todo. O vereador Rodrigo Guedes, inclusive, relembrou que a obra foi vista como um desperdício de recursos públicos. Vamos ouvi-lo. Milhares de pessoas desempregadas, milhares de pessoas sem renda, milhares de pessoas endividadas, outras milhares morrendo. E o presidente da Câmara, com apoio da esmagadora maioria dos vereadores de Manaus,
O presidente Davi Reis simplesmente querendo construir prédio para vereador, para gabinete de luxo de vereador. Então nós conseguimos vencer, essa foi uma grande vitória da população, porque a gente evitou inclusive possíveis ações ilegais e imorais também, e até denúncias de corrupção. Então a gente comemora com muita alegria essa derrubada. 18 horas. Segundo o vereador Rodrigo Guedes, que nós acabamos de ouvir, a obra, com certeza, na opinião dele, passaria aí dos 40 milhões de reais. E, inclusive, Karime, você perguntou se esse dinheiro retornou à população. Bom, pelo menos parte desse dinheiro não retornou à população. Ele foi usado no projeto Ex-Colégios. É o programa que oferece cursos aos servidores e à população. E ele vem sendo, inclusive, objeto de campanha política do presidente da Câmara Municipal de Manaus, Davi Reis, do partido Avante. Lembrando que esse tipo de projeto não compete à Câmara. Karime. Obrigada pelas informações, Artemisa Gadelha. E você sintonizado aqui em 100,7 no programa 18 horas até às 7 da noite. Você está ouvindo 18 horas. E o Tribunal de Justiça do Amazonas obriga o governo do Amazonas a promover professores por titulação. O tribunal usou como base decisões do Superior Tribunal de Justiça, que considerou ilegal não conceder progressão de servidor público que atenda os requisitos legais, independente de limites orçamentários. Odineia Araújo tem essas informações. Os desembargadores do Tribunal Pleno julgaram na última sessão plenária, no dia 13 desse mês, mandados de segurança impetrados por 2 professores da Rede Pública Estadual de Ensino e concederam segurança para a promoção deles na carreira por titulação, conforme previsto na legislação em vigor. As decisões unânimes nos processos de relatoria dos desembargadores Jorge Lins e César Bandeira foram em acordo com o parecer do Ministério Público Estadual. Os professores antes haviam ingressado com pedido administrativo junto à SEDUC, após a conclusão de cursos de mestrado, mas decidiram iniciar com o processo judicial por não terem recebido o resultado da forma administrativa. Segundo os autores, a carreira do magistério é regulamentada por lei estadual, que institui o plano de cargos, carreiras e remuneração dos servidores da Secretaria de Educação do Estado e o direito de promoção vertical de acordo com a titulação apresentada, independentemente da existência de vagas. A Justiça do Amazonas tomou como base para a decisão julgamentos de cortes superiores, como o STJ. Segundo o Superior Tribunal de Justiça, é ilegal o ato de não conceder progressão funcional a servidor público quando atendidos todos os requisitos legais, independentemente dos limites orçamentários previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal, tendo em vista que a progressão é direito do servidor público. Em relação aos efeitos da decisão, os educadores, no entanto, não receberão valores salariais relativos à data anterior à ação na Justiça. Odineia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E o eleitor que perdeu o título ou teve o documento extraviado tem até esta quinta-feira, gente, ou seja, 10 dias antes do primeiro turno das eleições, para solicitar a segunda via no cartório eleitoral da zona onde tem cadastro. Para a emissão da segunda via do título, o eleitor deve estar quites com a Justiça Eleitoral, ou seja, não poderá ter débitos pendentes, como multas por ausência às urnas ou trabalhos eleitorais como de mesário, ou ainda multas em razão de violação do Código Eleitoral. Lembrando que esse ano o horário da eleição vai ser o mesmo que o horário de Brasília, gente. E aqui no Amazonas acontece 1 hora mais cedo, das 7 da manhã até as 4 da tarde. Ok? Então, dia 2 de setembro vai ser, dia 2 de outubro vai fechar tudo. Você que deixa para a última hora, para votar no último instante, lembra que tudo vai terminar às 4 da tarde, nesse dia 2 de outubro. 18 horas. E agora vamos conferir a previsão do tempo para esta noite e madrugada com ela, Karime Leão.
Previsão do tempo. E para esta noite, a previsão, segundo informações do Climatempo, é de chuva rápida. Durante a noite e a madrugada, a mínima prevista é de 25 graus. A máxima não deve passar dos 33 graus. As chances de chuva são de 67%. E a umidade relativa do ar fica entre 44% e 91%. E o Procon Amazonas lança o selo Empresa Amiga do Consumidor nesta quinta-feira, com o apoio da Câmara de Dirigentes Lojistas, a CDL de Manaus. O selo terá a validade do ano vigente. Para ter direito ao título, a empresa precisa seguir critérios de bom atendimento ao consumidor e respeitar o código do Procon. Karime, o lojista precisa também se cadastrar numa plataforma da CDL Manaus. A nova plataforma é mais um meio adotado para evitar fraudes em anúncios de ofertas, principalmente em épocas de grandes promoções, como as campanhas da Black Friday ou das festas de fim de ano. Você está ouvindo 18 horas. E a mãe do piloto Breno Pimentel, desaparecido desde o dia 2 de setembro, convocou a imprensa essa semana para pedir celeridade da Polícia Civil com as buscas. Tônia Pimentel, a mãe, disse estar angustiada, porque já se passaram 18 dias sem nenhuma notícia do filho. No dia 9 de setembro, nós chegamos a noticiar o assunto aqui no programa 18 horas. O repórter Hector Silva acompanha esse caso e traz as atualizações para a gente. Tônia Pimentel, mãe do piloto Breno Pimentel, convocou uma coletiva de imprensa na tarde da segunda-feira, dia 19, em frente do Aeroclube de Manaus, para fazer um apelo para encontrar o filho que desapareceu no dia 2 de setembro durante um voo particular que saiu de Barcelos, município distante 401 quilômetros de Manaus, com destino à capital do Amazonas. Segundo a mãe do piloto, a delegacia que investiga o caso não está apresentando respostas para a família sobre as buscas ao rapaz. A família, no começo, pegou os recursos que tinha para poder ir em busca na redondeza onde a aeronave foi encontrada. Ele era piloto aqui do Aeroclube. A ANAC não entrou em contato com a gente, o proprietário não entrou em contato com a gente para dizer o que estava acontecendo. É a família que está indo atrás dele. A gente vem na delegacia, procura saber informação, está sendo investigado, está sendo isso, aquilo, outro, mas ninguém vê movimentação de nada. Eu não conheço ninguém influente dentro de Manaus. Minha família é uma família normal, não tem dinheiro para pagar grandes advogados, entendeu? Eu tô indo agora na Defensoria Pública atrás de um advogado que me represente, porque eu não tenho condições. Na época, a aeronave chegou a ser encontrada na Praia Grande, dentro do Parque Nacional Anavilhanas, em Manaus. Porém, Breno não foi localizado. Um amigo de Breno, que não quis se identificar, falou com a reportagem do 18 horas no dia 9 de setembro, informando que a delegacia começou a investigar o desaparecimento após o feriado do dia 7. Questionado sobre a reclamação da família, a DEOPS, Delegacia Especializada em Ordem Política e Social, enviou uma nota informando que as investigações em torno do desaparecimento do piloto Breno Pimentel Queiroz, de 34 anos, seguem em andamento. A delegada Catarina Torres, que responde pela especializada, enfatizou ainda que trabalhos investigativos são sigilosos e que, portanto, mais informações não podem ser repassadas para não atrapalhar o andamento das investigações. Hector Silva para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Economia. E vamos aos indicadores econômicos de hoje. Terça-feira, o dólar fechou em baixa de 0,25%, cotado a R$ 5,15. O euro fechou negativo em 0,71%, cotado a R$ 5,14. O Bitcoin também fechou em baixa de menos 2,99%, aos R$ 98.378. O Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores brasileira, fechou em alta de 0,62% e encerrou o dia aos 112.516 pontos. E nesta terça-feira foi liberada a parcela de setembro do Auxílio Brasil para os beneficiários com o número de identificação social com final 2. O pagamento do benefício referente a setembro, com parcelas mínimas no valor de R$ 600, começou a
ser pago nesta segunda-feira. Os primeiros a receber foram os beneficiários que possuem o número de identificação social com final 1. O benefício vai ser pago até o dia 30 de setembro para os demais beneficiários. Na divisão por regiões, o Nordeste segue sendo o que concentra o maior número de famílias que recebem o auxílio. São 9,58 milhões. Na sequência, aparecem o Sudeste com 6,11 milhões. Logo depois vem o Norte com 2,48 milhões de pessoas. Por último, o Sul com 1,37 milhão e o Centro-Oeste com 1,8 milhão de pessoas. 18 horas. Agora 6 horas e 58 minutos. Seguimos direto para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Um ano se passou desde que o governador do Amazonas, Wilson Lima, virou réu no processo da compra de ventiladores pulmonares numa loja de vinhos. No dia 20 de setembro do ano passado, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça recebeu a denúncia. Wilson Lima é acusado pelo Ministério Público Federal de superfaturar equipamentos que sequer serviam para doentes graves de Covid-19. Hoje o Amazonas foi lembrado da situação do governador em notícias nos meios de comunicação e protestos nas ruas. O povo do Amazonas não esqueceu e nem deve esquecer. Como disseram os grandes pensadores, um povo sem conhecimento de sua história é como uma árvore sem raízes. Um povo que não conhece sua história está fadado a repeti-la. 18 horas. Agora 6 horas e 59 minutos. Tem uma saideira direto do site do 18 horas. A conselheira suspende pagamento a plano de saúde que não atende servidores da Secretaria de Educação do Estado do Amazonas, que não atende os servidores no interior do estado. A conselheira do Tribunal de Contas do Amazonas, Yara Amazonas dos Santos, deferiu medida cautelar para determinar que o governo do Amazonas suspenda o pagamento do contrato com a Apvida para a prestação de serviços de plano de saúde privado, assistência de saúde dos servidores da Secretaria de Estado de Educação na capital e no interior. 7 em ponto, agora sim, boa noite para você, obrigada pela sua companhia. Artemisa, boa noite. Boa noite, Karime. Boa noite para você também que esteve com a gente. Obrigada pela sua audiência. Até amanhã. Tchau, tchau. Fique bem, fique em 100,7. Boa noite. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.